Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala. Com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Parte 2. Ultrapassando as barreiras. Capítulo 4. Livre de um passado doloroso. Toda esta conversa a respeito de fé e das promessas de Deus é maravilhosa, mas aprendi que às vezes cai em ouvidos de mercador. Muitas pessoas carregam cicatrizes do passado. A vida não foi gentil com elas. A ideia de que Deus pode agir poderosamente em benefício delas parece-lhes boa demais para ser verdadeira. Talvez para outros, mas não para mim. Outros podem obter resposta às suas orações, mas não eu. Nada mais pode modificar a minha vida agora. Coisas demais aconteceram. Erros demais já foram cometidos. Sempre que encontro esse tipo de pessoa, penso em um segredo especial na vida de José. Mesmo que a pessoa tenha ouvido essa história antes, conto novamente narrando como José cresceu no que poderíamos chamar de família disfuncional. Muitas circunstâncias em sua infância ficaram fora de seu controle. Afinal, era ele o 11º de 12 filhos. Estava bem no fim da fila. Jacó, o pai de José, gostava dele. Por algum motivo, algo em José mexia com Jacó. O menino chegara quando Jacó já tinha idade avançada e era o primogênito da amada esposa Raquel. Toda essa atenção acabou sendo uma maldição para José, em vez de bênção. A túnica especial que recebera do pai tornou-o um jovem marcado. Quanto mais Jacó fazia por ele, mais os irmãos mais velhos o odiavam. Os irmãos têm a capacidade de captar qualquer pequena injustiça, percebem logo e se ressentem. Quando José estava com 17 anos de idade, denunciou alguma coisa que seus irmãos não deviam ter feito no campo. Leia Gênesis 37:2. Isso, obviamente, só fez piorar a situação. Ninguém gosta de um delator, especialmente se for o queridinho do papai. Além disso, Deus começa a dar a José sonhos sobre o futuro. José nunca havia pedido esses sonhos. Simplesmente os teve. Por ser jovem, precipitou-se em cometer o erro de falar sobre esses sonhos. Primeiro, os molhos de trigo se inclinavam diante dele, e o segundo, o sol, a lua e as estrelas que se inclinavam diante dele. Com este último sonho, até o seu pai se aborreceu. Controle-se, meu filho, disse Jacó. Estou parafraseando. O que você está querendo dizer? Que vai governar toda a família? Que eu e sua mãe e todos seus irmãos vamos nos inclinar diante de você? Não sei o que significa, papai. Apenas estou lhe contando o que vi. Obviamente, essa família não estava funcionando adequadamente. Todos que passamos por momentos difíceis na infância e na juventude e já fomos machucados por um membro da família, podemos compreender. Os irmãos de José não viam nada de bom nele e nunca lhe disseram uma palavra delicada que fosse. Tudo isso machucou o coração afetuoso de José. O enredo se complica. José é enviado um dia para ver como os irmãos estão indo com as ovelhas no campo. Depois de algumas paradas, encontra-os em Dotã. À medida que se aproxima, eles veem e percebem aquela túnica colorida. Lá vem o filhinho do papai. Alguém zomba. A raiva ferve de novo. Estão sozinhos nas largas planícies, cenário perfeito para a vingança. E um plano toma forma em questão de minutos. Não vão simplesmente ignorá-lo, amaldiçoá-lo ou até mesmo bater nele. Desta vez vão matá-lo. Dentro de segundos, agarram-no e arrancam a túnica odiosa. José, ainda adolescente, sem dúvida luta com muito vigor. Luta, mas em vão. Sonha um número muito maior
e ele é espancado. Diversos deles pretendem matá-lo imediatamente, mas Rúben, o mais velho, sugere jogá-lo em uma cisterna, um poço fundo para guardar água. Rapidamente ele é jogado dentro do buraco lamacento, com o coração batendo disparado, em pânico, sentindo o ódio dele de perto. José, jovem sensível, ouviu os próprios irmãos falando em matá-lo. Imagine o trauma emocional que resultou de ficar ali encolhido, desamparado, ouvindo essas coisas dos próprios irmãos. Que golpe para aquela mente e aquele coração tão jovem. Nesse intervalo, seus irmãos friamente se assentam para almoçar. Gênesis 37, 25. Enquanto estavam comendo, uma caravana de mercadores passou por ali. Judá, um dos irmãos mais velhos, subitamente teve uma ideia brilhante. Ouçam, rapazes, seria menos desagradável se, em vez de matá-lo, simplesmente o vendêssemos como escravo para os mercadores. Desse jeito, vamos ter algum lucro. Imagine José sendo puxado de volta do poço pelos irmãos, com as roupas enlameadas, se já não estivessem rasgadas. Pense em os olhos arregalados com um choque enquanto os irmãos regateavam com os mercadores. Um rapaz de boa aparência, não acham? Quanto nos dão por ele? Apenas 12 siclos? Ah, qual é? Ele vale mais que isso. 25 pelo menos. José está atordoado agora. Seus próprios irmãos vendendo para ser levado para além do rio. A negociação continua. Finalmente estabelecem 20 siclos. Vendido. Ele observa as moedas de prata sendo contadas. Lágrimas escorrem de seus olhos. Aquilo não podia realmente estar acontecendo, podia? Ele não voltaria mais para casa. Os estranhos o agarram rudemente, tratando-o como um pedaço de carne, e o arrastam para a caravana. Foi bom que José não soubesse o que os seus irmãos disseram a Jacó quando voltaram para casa. Olha, pai, encontramos a túnica de José com todo este sangue nela. Parece que aconteceu alguma coisa terrível. E quando o pai sucumbiu em lágrimas de dor, tiveram desplante de fazer de conta que choravam junto com ele. Deus o abençoe, pai. É duro, sabemos. Era um irmão maravilhoso. Que jovens encantadores. Um futuro, afinal? Mas a Bíblia diz, em Gênesis 39, 2, que o Senhor estava com José. De algum jeito, de pé ali, sobre a plataforma do mercado de escravos no Egito, José acaba sendo comprado por Potifar, homem de prestígio e riquezas. E coisas estranhas começam a acontecer com o passar das semanas e dos meses. Seu senhor observa que tudo que José toca parece prosperar. Potifar parece que pode confiar em seu jovem escravo hebreu e gradualmente lhe dá mais responsabilidades. Dentro de algum tempo, ele o transforma no administrador da casa. O único problema é que a mulher de Potifar está aparentemente tendo outras ideias a respeito de José, que é um jovenzinho bonito demais para ser descartado. Primeiro se aproxima dele. Ele foge dela, mas ela não desiste facilmente. Continua flertando com ele, até o dia em que o marido está trabalhando e ninguém mais está por perto, apenas eles dois. Subitamente, ela se aproxima, agarra sua túnica e insiste em que satisfaça seus desejos. Mas José não quer desagradar a Deus nem a Potifar, seu senhor, entregando-se a essa mulher. Se perder a aprovação de Deus, perderá tudo que tem de valor na vida. Rapidamente ele se desvencilha de sua túnica e foge. Que coisa engraçada! Parece que José continua tendo problemas com as túnicas, não é? A mulher de Potifar, humilhada, imediatamente começa a gritar: estupro, estupro. Os outros servos chegam correndo e naquela noite Potifar ouve toda a versão deturpada da história dela. No dia seguinte, a vida de José desmorona pela segunda vez.
imediatamente é preso e acaba no calabouço. O que estaria pensando? Como pode isso acontecer? Por quê? Sim, mesmo na cadeia, Deus estava com José. Seu talento e sua honestidade subiram à tona, como a nata do leite. O guarda começa a perceber as mesmas características que antes haviam chamado a atenção de Potifar. Dentro de pouco tempo, José é colocado como responsável por sua ala de prisioneiros. O lugar não é luxuoso como a casa de Potifar, para dizer a verdade, mas pelo menos ele tem um espaço para cuidar. Os meses se passam, José fica acordado todas as noites, pensando sobre tudo o que lhe aconteceu. O infortúnio daquele dia em campo aberto em Dotã, a viagem com a caravana até o Egito, as esperanças que se desfizeram quando trabalhava para Potifar. Agora é um condenado. Sua família não tem ideia de onde ele esteja e a maioria nem quer saber. Não há nenhuma a que possa se agarrar, nenhum advogado designado pelo tribunal. Onde estava Deus em tudo aquilo? Como aqueles sonhos poderiam se tornar reais? Um dia, 2 novos prisioneiros aparecem. Faraó ficara irritado com o padeiro e com o copeiro. O indivíduo com a invejável tarefa de provar o vinho antes de Faraó beber, para certificar-se de que ele não estava envenenado. Que maneira fantástica de ganhar a vida! Na mesma noite, os 2 prisioneiros tiveram sonhos. O sonho do padeiro relacionava-se com a padaria e do copeiro com o vinho. Ambos suspeitavam que os sonhos tivessem significado, mas não entendiam qual fosse. José então se apresentou com uma interpretação da parte de Deus. Um deles teria um fim desastroso, o outro um final feliz, e suas predições se realizaram. Enquanto o copeiro dançava de felicidade, José disse: "Por favor, amigo, lembre-se de mim quando sair desse lugar, está bem? Eu estou cumprindo pena sem ter cometido crime algum. Realmente não mereço estar aqui." "Claro, não se preocupe, pode contar comigo." O coração de José bateu ansioso. Talvez aquela fosse sua grande oportunidade. Mais trevas. Mas incrivelmente o copeiro acaba esquecendo, e durante mais 2 longos anos José embolora em sua cela. E pensamos que temos problemas? Alguém se esqueceu de nos demonstrar gratidão? Você gostaria de ajudar alguém e depois saber que essa pessoa rapidamente se esqueceu e até mesmo de que você existe? Depois de 2 anos, Deus age para superar a fragilidade humana. Desta vez, um sonho notável do próprio Faraó. Na realidade, é um sonho duplo. Primeiro ele vê 7 vacas gordas saindo do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoraram as gordas. Depois ele vê quase a mesma coisa de novo, só que com espigas de trigo. Ele convoca os melhores feiticeiros e adivinhos do Egito, uma especialidade naquela cultura, e pede a interpretação do que havia sonhado. Todos eles ficaram completamente frustrados. Num canto, o copeiro murmura sozinho: "Sonhos, sonhos, agora me lembro. Faraó, há um jovem hebreu na prisão, de quem esqueci totalmente. Ele é espantoso na interpretação de sonhos." E é assim que José acaba comparecendo diante do trono imperial, dizendo: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Gênesis 41:16. José continua revelando a previsão divina das colheitas para os 14 anos seguintes. Os 7 primeiros serão de bênçãos e fartura, seguidos de 7 outros de fome e escassez. José esclarece que, com um bom planejamento, Faraó poderá não apenas evitar a fome da população, mas também transformar seu país em um fornecedor de alimentos para toda a região. Naquele mesmo dia, José se transforma no segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Faraó coloca imediatamente em autoridade a fim de preparar a terra para a fome vindoura.
Os oficiais da corte ficam perplexos ao ver aquele jovem hebreu de 30 anos de idade, saído do nada, recebendo um anel real de autoridade, uma corrente de ouro no pescoço, uma carruagem governamental e roupas de linho. Finalmente ele recebe uma túnica, roupa muito cara para a época. Horas depois, as pessoas nas ruas tiveram que se ajoelhar quando a sua carruagem passou ruidosamente. As colheitas abundantes começaram, como José havia predito, e ele ficou muito ocupado gerenciando a terra. Todos os negócios com o Oriente Médio passavam por ele. Gerentes menos importantes aguardavam do lado de fora do seu escritório. Membros da equipe enviavam-lhe relatórios mensais. Os reservatórios transbordavam com alimentos para o futuro. Vingança, finalmente? O que você teria feito com todo esse poder? O que faria se fosse José agora? Vou lhe dizer o que eu poderia ter feito. Eu poderia ter dito: condutor da carruagem, tem algumas paradas que preciso fazer. Leve-me à casa da senhora Potifar, por favor. Tenho uma pendência antiga para resolver. Essa mulher me mandou para o calabouço durante grande parte da minha vida. Chegou a hora do acerto de contas, finalmente. Depois eu teria voltado ao palácio e dito a Faraó: desculpe-me, mas preciso tirar uma semana de folga, se o senhor não se importar. Vou partir com alguns pelotões do exército até Canaã. Estou esperando visitar meus irmãos há muito tempo. Ah, como seria saborosa, finalmente, a vingança. Mas José não fez isso. A Bíblia registra: antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Gênesis 41, 50 e 51. Quando José pegou seu primeiro bebê nos braços, chamou Manassés, que tem no hebraico o mesmo som da palavra esquecer. Os nomes da época não eram escolhidos apenas pelo som agradável, sempre tinham um significado. José podia chamar o filho de colheitas, ou ouro, ou sucesso, mas não fez. Em vez disso, destacou as coisas realmente importantes que Deus havia feito em sua vida. Enquanto José estava ali, segurando a criancinha e pensando em tudo o que havia acontecido, escolheu a melhor das bênçãos de Deus quando disse: chamarei este menino de Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o mal que me foi feito. Ele não disse que havia aprendido a esquecer. Ele não disse que se havia matriculado em um curso prático ou que tinha ido a um psicólogo para pedir ajuda. Em vez disso, disse: Deus me fez esquecer. Deus ainda pode nos tocar de maneira sobrenatural, naquele ponto que nenhum terapeuta pode alcançar. José também não se referia a uma amnésia. Os fatos não foram apagados de sua memória, mas Deus tirou o aguilhão para que não houvesse mais amargura. A tentação de um espírito mesquinho foi derrotada. Deus purificou a mente de José de todo resíduo que pudesse naturalmente infeccionar em decorrência dos maus tratos que havia sofrido. Que felicidade seu cargo e sua riqueza poderiam produzir caso se tornasse um homem amargurado e irado. Uma das maneiras sutis que Satanás utiliza para nos atrapalhar é reproduzindo gravações desagradáveis em nossa mente, muitas e muitas e muitas vezes. As pessoas ficam deitadas na cama à noite assistindo a antigos vídeos na tela interna do coração. Dirigem o carro olhando pela janela, mas não veem nada. Em vez disso, sonham acordadas sobre o tempo em que foram machucadas, quando alguém se aproveitou delas, quando a fizeram sofrer. Palavras que machucaram, ditas pelos outros, são ouvidas muitas e muitas vezes. Cenas horríveis são repetidas horas a fio, dia após dia, ano após ano. Possivelmente você está sendo perseguido por capítulos dolorosos do seu passado,
Coisas terríveis podem ter acontecido a você. Talvez muitas delas estivessem fora do seu controle. Seja qual for o caso, quero que saiba, sem sombra de dúvida, que Deus pode fazê-lo esquecer. Ele não apaga os fatos, mas pode libertá-lo da paralisia do passado. Já comentei a respeito de Amália, porém há mais coisas na história dela. Lembro-me de que, nos primeiros meses de sua caminhada com o Senhor, eu subia ao púlpito todos os domingos e olhava para ela, sentada no mesmo lugar da galeria. Meu coração se regozijava ao vê-la de mãos levantadas, louvando ao Senhor e depois ouvindo atentamente a palavra de Deus. Nas segundas-feiras à noite, ela procurava participar de algum grupo de discipulado em alguma casa. A transformação nela foi impressionante. Então, num domingo, alguns meses depois, ela não estava ali. Fiquei preocupado. Silenciosamente orei. Ó Deus, cuida da Amália. No domingo seguinte, ela voltou. Eu a vi no saguão de entrada. Oi, pastor Simbala, ela disse, com um grande sorriso no rosto. Oi, Amália. Senti sua falta no domingo passado. Está tudo bem? Sim, viajei. Sabe, o Senhor pregou alguma coisa sobre o amor de Deus e o perdão. Então tomei o ônibus para o outro estado, onde mora o meu pai. Seu pai? Fiquei perplexo até mesmo por ouvi-la fazendo referência a ele. Sim, eu precisava. Ele mora com a irmã agora e fica o tempo todo sentado num pequeno trailer fora da cidade, bebendo cerveja um dia após o outro. Eu me obriguei a visitá-lo, depois de todos esses anos. E como foi? O que você disse? Perguntei. Era o último lugar em que eu imaginava que ela fosse. Fiquei muito nervosa. Finalmente, depois do jantar, eu disse: Pai, quero conversar com o Senhor sobre uma coisa. Quero que preste muita atenção. Sabe, tenho me lembrado das coisas que aconteceram quando eu era menina. Aqueles anos foram realmente difíceis e tenho de admitir que odiei você. Ah, não se preocupe com isso, ele me interrompeu. Foi há tanto tempo, não precisamos falar sobre isso agora. Amália sentiu a raiva subindo dentro dela de novo, mas se controlou. Ela continuou. Sim, precisamos, pai. Realmente me fez muito mal e eu desejei matá-lo muitas vezes, mas eu vim neste final de semana porque quero dizer que agora sou cristã. Entreguei meu coração ao Senhor, Ele me transformou a vida. Você aparecia em todos os meus pesadelos. Eu pensava em você todos os dias, mas agora Deus me fez esquecer. Pai, o que você fez foi errado, mas não o odeio mais por isso. Eu lhe perdoo. Deus pode mudar a sua vida e lhe perdoar também. Pai, eu o amo. O homem se contorceu na cadeira ao ouvir as palavras de sua filha adulta. Rapidamente encontrou um jeito de fugir do assunto e tornar menos densa a atmosfera. Nunca pediu desculpas. Acabou sendo uma conversa unilateral, o que foi uma grande decepção para Amália. O restante da rápida visita passou sem esperado quebrantamento ou reconciliação. Mas Amália voltou para casa com paz no coração, por ter feito o que sabia que era certo, e a semente da palavra de Deus fora plantada. Tempo de perdoar. O único motivo para Amália ter feito o que fez foi o fato de Deus ser o Deus de Manassés, o Deus que pode nos fazer perdoar. Se você está paralisado pelo passado, se Satanás está destruindo seus dons e sua vocação, reproduzindo incessantemente velhas fitas, você está de fato sendo alvo de uma dupla feitiçaria. O prejuízo inicial, no passado, é uma coisa, mas agora você está permitindo ser magoado e desviado novamente pelas lembranças. Pense em todas as pessoas da igreja que carregam consigo uma irritação, algum tipo de ira interior ou constante irritabilidade. Pense nos que parecem permanentemente deprimidos no espírito por causa de alguma coisa
que lhes aconteceu em algum lugar, algum dia. As lembranças ruins são como correntes ao redor deles. Não devemos desconsiderar as artimanhas de Satanás, e essas lembranças são uma das armas principais de seu arsenal. Deus deseja lembrá-lo hoje de que o mesmo Deus que resolveu cada pecado ou erro que você cometeu tem a capacidade de fazê-lo esquecer as coisas negativas e dolorosas de sua vida. A graça de Deus pode vencer o poder que tudo isso tem de persegui-lo. Quando chegou o segundo filho de José, ele escolheu outro nome significativo. Ao segundo chamou Efraim, e dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Gênesis 41, 52. Deus ensinou a José que, se colocarmos a vida em suas mãos, o pior prejuízo pode ser transformado em bem. Você pode ser espiritualmente frutífero, mesmo no ambiente mais difícil. Na realidade, o povo de Deus descobriu o fruto mais precioso, geralmente, cresce em meio a dificuldades assoberbantes. A fé cresce mais nos dias nublados. Nunca se esqueça desse nome, Efraim, frutífero na terra do meu sofrimento. Todos já tivemos experiências dolorosas na vida. Se você está vivo e respirando, alguém alguma vez já magoou você. Em uma cidade como a minha, encontramos perversão por toda parte. Mas você não precisa morar em Nova York para ser magoado. Sofrimento pode vir de sua família, de seus parentes ou de pessoas a quem você genuinamente estima. Se você viver nesse sofrimento, se os filmes que passam em sua cabeça estão sendo reproduzidos sempre e sempre, você ficará paralisado por eles. Sempre que o Espírito Santo impulsionar você a dar um passo pela fé ou a fazer algo que Deus deseja que você faça, essa estranha escravização ao passado impedirá de receber o que Deus tem de melhor para a sua vida. Você crê que Deus pode libertá-lo ou prefere continuar sendo uma vítima do passado? Deus é o Deus de Manassés. Ele pode fazê-lo esquecer. Aproxime-se do seu trono da graça com ousadia e peça-lhe que o ajude a consertar o que for necessário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, o seu comentário. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus.